Vamos ler a uma só voz? Provérbios capítulo 12, 24 a 28. A mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O tema aqui é preguiça, então desde já não quero ofender ninguém, mas a partir desse momento quero dizer que todos nós somos preguiçosos, né? Um pouquinho de preguiça todos nós temos, às vezes até para se alimentar, né? Vou comer determinada comida, mas vai dar trabalho, né? Vou ter que descascar o ovo, vou ter que, né, cortar no meio, pôr sal, né? Então, para comer um ovo cozido dá um trabalho, né? Então, às vezes nós temos certas dificuldades em relação a atividades, mas claro que, modéstias, as brincadeiras à parte, né, nós precisamos nos policiar muito bem, principalmente no que se diz respeito às coisas do Senhor, né? Nós acabamos de falar que devemos servir ao Senhor. E o preguiçoso às vezes tem preguiça de uma coisa, mas não de outra, né? Então, para fazer uma coisa para o Senhor, eu não posso, mas está chovendo hoje, mas está difícil, né? E o Covid. Agora, muitas vezes para outras coisas, nós estamos diligentes, levantamos de madrugada e gastamos dinheiro e não nos preocupamos com essas coisas. Aqui essa passagem, rapidamente, a gente vê no versículo 24, a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Aquele que trabalha, se esforça, a mão do diligente dominará. Ele está falando que, de certa forma, ele vai se tornar um líder, ele vai se tornar o patrão. Mas a remissa está sujeita a trabalhos forçados, ou seja, a mão remissa, aquele que não trabalha, aquele que não quer trabalhar, ele vai estar sujeito a trabalhar de forma forçada, porque ele tem que trabalhar de alguma forma. Então, às vezes, não vai pela disposição, vai empurrado, né? E ele, na maioria das vezes, ele vai se tornar o escravo, no sentido daquele funcionário mais mandado dos outros, né? Se você não toma a liderança, você acaba sendo liderado. Versículo 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Repare que a ansiedade abate, ou seja, o ansioso fica sem ação, é levado ao desânimo. E muitas vezes o que a gente está chamando de preguiça está relacionada à questão do desânimo, à ansiedade, às preocupações que realmente tiram toda a nossa força, né, todo o nosso ânimo, às vezes até mesmo, como eu disse, né, de descascar um ovo cozido. Então nós devemos, no lugar de buscar, de ser ansiosos, nós devemos aqui dizer, ouvindo palavras de ânimo, né, ou seja, palavras de esperança, palavras boas. Isso deve estar no nosso coração, no lugar de pensarmos, meditarmos nas dificuldades, nos problemas que vão acontecer daqui a um mês, que vão acontecer na semana que vem. Nós devemos encher o nosso coração de palavras boas, de palavras de ânimo. Como a gente vem na igreja, nesse momento aqui nós esquecemos, né, das contas de segunda-feira, dos problemas que virão depois, e aqui nós estamos aqui cantando, bom é louvar ao Senhor, bom é estarmos aqui louvando a Deus. Essas palavras inundando o nosso coração nos dão ânimo para a vida e para todas as coisas. Versículo 26, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar, né? O justo é aquele que trabalha, que se dispõe a fazer as coisas, e ele serve de guia, ou ele serve de exemplo. Mas, infelizmente, aquele que é perverso, simplesmente ele serve de guia também, mas para o mal, para o desânimo, para o pecado. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Ou seja, bom é ser diligente, é trabalhador, ser ativo, esse vai vencer. O preguiçoso não assará a sua caça. Ou seja, ele não consegue fazer nada.
ele não consegue fazer a sua comida, ele não consegue sair do lugar, ele não consegue realizar coisas simples no dia a dia. E sempre digo que a gente às vezes erra em olhar um todo, né? Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa. Não, você não tem que limpar a casa, você tem que ir lá na despensa, pegar um rodo, pegar um balde. Você consegue? O processo. Consigo, então vai lá, pega o rodo. Agora você põe água no balde, e assim você se dirige até o primeiro cômodo. Ou seja, as coisas não podem ser vistas, eu tenho que limpar essa casa toda, eu tenho que fazer isso tudo. Então, o preguiçoso, ele às vezes não consegue, porque ele pensa num todo e acha que as coisas são maiores do que ele mesmo. Mas aquele que se esforça, o diligente, esse vai obter vitória, esse vai conquistar as coisas, né? Esse vai ter resposta aos seus bens. Na vereda da justiça está a vida, versículo 28, e no caminho da sua carreira não há morte. A justiça, o trabalho, está a vida. Nesse caminho não há morte, não há tristeza, não há decepção. Então, se a gente vê, irmãos, essa passagem, né, como muitas outras, nos levam a essa questão de vivermos, de aproveitarmos, de lutarmos, de trabalharmos e não ficarmos parados, não deixarmos as coisas de lado. Aqui tem uma ilustração no nosso boletim, falando de um jovem preguiçoso, que ele ficava deitado na cama, e alguém perguntou para ele por que ele passava a maior parte do tempo deitado, e ele respondeu: todas as manhãs, sem falta, ouço argumentações judiciais. Quando acordo, já estão aqui duas elegantes donzelas, a atividade e a preguiça, e me apresentam casos discordantes. Uma insiste que eu me levante, a outra persuade para eu continuar deitado. Alternadamente, apresentam-me diversas razões para que eu me levante e também para que eu fique deitado. Como o juiz imparcial tem o dever de ouvir todos os argumentos de ambas as partes, fico retido tanto tempo que, ao fim das petições, já é hora de almoçar. Então, foi uma forma descontraída de falar, que ele acorda, mas ele fica, levanto ou não levanto, faço ou não faço. E aí fala, eu posso levantar, eu posso fazer isso. Aí vem a preguiça e fala, não, pode fazer isso amanhã, para que fazer hoje? Hoje está chovendo, hoje não é um dia bom de fazer isso. E aí ele, de forma de brincadeira, ele falou que ele fica até, chega na hora do almoço, ele está ouvindo ainda essas coisas. Irmãos, a vida, ela não é um ensaio, a vida é sempre uma estreia. O que eu quero dizer com isso? Que na vida nós temos as ações do dia, nós temos as ações que devemos desempenhar, que devemos fazer, e nós não podemos ficar simplesmente no planejar ou no ouvir as desculpas da preguiça. Nós precisamos sim fazer as coisas. É como um grupo musical que às vezes ensaia e nunca está preparado. Bom, nunca vai estar preparado mesmo, né? A gente pode ensaiar 10, 20, 30 vezes, a música nunca vai estar perfeita. Mas a vida não é um ensaio. Cada momento a gente tem que fazer. E quanto mais nós fazemos, mais nós aprendemos, mais nós desenvolvemos. Então, mais do que planejar algo, nós devemos executar. Mais do que deixar a preguiça, a insegurança, o medo nos roubar o trabalho, nós devemos começar as coisas. E repare, irmãos, que um grande problema do preguiçoso, e aí vamos dizer que se inclui nós, que se nós não estamos fazendo algo, nós vamos muitas vezes criticar alguém que está fazendo, por dois motivos. Um, porque eu tenho que justificar a minha falta de ação, então eu tenho que falar que aquele que está fazendo está errado, eu não devia estar fazendo, ou está fazendo errado, porque na verdade eu estou sendo cobrado por fazer alguma coisa, então eu critico o outro. E uma outra questão é que quando eu vejo o outro fazendo alguma coisa, eu fico incomodado mesmo, e aí no lugar de realmente me dispor a fazer alguma coisa, eu na maioria das vezes vou criticar os outros. Então, no lugar de criticar, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, sempre é um exemplo, né? Claro que nós não podemos fazer tudo. Então, você vê alguém fazendo uma coisa, outra coisa, você não vai poder fazer tudo. Mas sempre é um exemplo para que a gente possa também desempenhar algum papel e fazer alguma coisa. Então, nessa manhã, irmãos, que Deus nos ajude a pensar nisso, nessa necessidade de ser servo de Deus, de trabalhar, e de viver essa vida com alegria, né? Porque nada melhor do que a alegria do trabalho.
Até para descansar você precisa trabalhar. É tão triste você descansar sem ter feito nada, né? Porque às vezes você está cansado de ficar sem fazer nada. Então, quando a gente trabalha, quando a gente tem um dia cheio, o descanso é mais prazeroso. E isso é uma alegria para nós. Então, que a gente possa se envolver. Claro que nunca, irmãos, trabalhar demais, nada em excesso, né? Aquela pessoa que só trabalha o tempo todo. Mas cuidado também com esse termômetro do que é demais, né? Às vezes a gente, já trabalhei demais, né? Fiz 2 coisinhas, já meu dia está cheio. A gente sabe que é igual ao exercício físico. Quanto mais você faz, mais você tem capacidade de fazer sem se cansar. Mas você precisa sempre ir até um certo cansaço, forçar os seus músculos, forçar-se um pouco. Então trabalhar, às vezes é um pouquinho mais, mas aquilo vai ficando cada vez mais forte, prazeroso, né? E assim nós crescemos no caminho de Deus. Então que Deus nos anime, nos oriente, talvez num dia mais fresquinho, de chuva, como nós temos hoje, pode ser um momento de, que triste, eu vou lá na escola dominical, mas não, que cada um de nós esteja aqui alegre, pelo que nós vamos ouvir, pelo que nós vamos participar, sabendo que o Senhor Deus está conosco. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos para a escola dominical, estarmos reunidos, ó Deus, para cultuar ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos na Tua palavra sempre a orientação, sempre forças, ó Deus, e que nós estejamos sempre alegres por podermos pertencer ao Senhor e servir ao Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém.